Juliano Peixer, bom dia. Tudo bem, Juliano? Bom dia, Dilei, bom dia, Rodrigo, bom dia, Valdomiro. Bom dia muito especial a toda a comunidade brusquense, região, né? E mandar um bom dia especial à nossa querida São João Batista, né? Que lá tem ouvintes também aqui, tá ligadinho na cidade. Muito, sim. Juliano, e aí, meu amigo? 100 dias de governo, para quem está começando uma gestão, embora você já tenha uma experiência, você já foi secretário, foi vereador, você tem a noção do serviço público, da gestão pública, e você não é um total desconhecido do que é a gestão pública. Aí eu quero começar o programa perguntando qual foi o impacto desses 100 dias aí em relação a montar equipe e começar a fazer o trabalho da Prefeitura de São João. Olha, Adilei, a gente sabe que a maior dificuldade é arrumar pessoas, né? Se fala sempre em recursos, mas quando tu assume a gestão e tu começa a valorizar o dinheiro público, como nós estamos fazendo lá nesses 100 dias de governo, brigando por centavo e cuidando daquilo como fosse da gente, né? Até teve uma pessoa que comentou, Juliano, estás aqui na prefeitura, parece que estás cuidando da prefeitura que ela é tua. Cara, hoje eu tenho empresa, mas quando eu trabalhei de funcionário, eu sempre cuidei mais das coisas dos outros do que das minhas, né? Porque a gente sempre sabe quando um terceiro delega a responsabilidade para a gente cuidar alguma coisa dele, ele confia na gente e a gente jamais pode trair essa confiança. Então, é isso que a gente tem feito, né? Tem revisado contratos, tem brigado, tem refeito licitações. A gente pegou licitação lá de transporte de escolar de R$40 o quilômetro, R$20 o quilômetro, conseguimos licitar novamente, a mesma empresa ganhou por R$8 o quilômetro, né? Então o transporte da saúde não era diferente, a empresa ganhou por R$6 e comprou 2 vans 0 quilômetro, porque a gente exigiu que fosse uma van com 2, 3 anos de uso para ter conforto para o usuário. E vários contratos que a gente está revendo, né? A mesma coisa é o contrato da iluminação pública, né? A gente está na possibilidade de ter o próprio veículo nosso para fazer a manutenção. Quando a gente abriu esse leque, a empresa que está trabalhando já fez várias ofertas vantajosas para o município com medo de perder o contrato, né? Então a gente tem trabalhado isso muito de lei e isso tem dado muito certo, graças a Deus a prefeitura tem conseguido ganhar um corpo financeiro para realmente aplicar o dinheiro nas coisas que tem que ser aplicado, né? Nós pegamos uma frota de veículo destruída, principalmente na questão da saúde, veículos com 300, 400 mil quilômetros, veículos que iam a Florianópolis levar os pacientes e voltavam no guincho, né? Então, de imediato, a gente já comprou 6 veículos novos, fizemos essa licitação onde entrou as 2 vans novas para trabalhar, né? E a gente tem realmente aplicado o dinheiro onde tem que ser aplicado, né? Voltamos a entregar uniforme escolar, parece ser uma coisa boba, mas há 6, 7 anos não se dava mais uniformes escolares, não se dava mais material para as crianças. A gente sabe que muitas famílias têm condições de comprar, mas muitas não têm. E também, a partir do momento que tu começa a colocar o uniforme para todo mundo, tu estabelece uma organização, tu estabelece, como pode-se dizer, não é um regime, né? Mas uma identidade para a rede municipal. E é isso que a gente tem feito, resgatando muitas coisas que São João Batista perdeu ao longo do tempo, né? Nós fizemos um carnaval de rua, onde as pessoas agradeciam por ter um carnaval de rua, uma coisa tão simples, mas os amigos ir para a rua se reencontrar, a nostalgia de ter o carnaval da banda musical, que desde 2012 não existia, né? Foi uma festa da família, uma festa ordeira. Fizemos agora no último final de semana a segunda-feira do artesanato. A gente sempre faz a feira do artesanato combinada com uma atração. Nesse último final de semana a gente trouxe aquele evento do Som e Sol, né? Que muitos municípios têm aí. E dobrou de tamanho. A primeira feira do artesanato teve 20 expositores, nessa segunda já tinha quase 50. Né? Então, teve artesão lá que chegou a movimentar quase R$10 mil. E o principal disso, a comunidade vir para a rua, a identidade das pessoas, encontrar os amigos, sair o sábado para passear na cidade, em vez de ir para outra cidade, ficar em São João Batista. Então, é isso que as pessoas têm gostado. Então, eu vejo que ao longo do tempo, as administrações elas perderam muito o foco. E o foco o quê? Obra, passar asfalto em cima de calçamento, obras que às vezes nem necessidade não tinham. Mas por quê? Porque se tem aquela
aquela premissa que com a administração aparecer, ela tem que fazer obra, né? Então, a gente, claro, nós temos obras em andamento, já demos a ordem de serviço para o CAPS, né? Hoje o CAPS lá também, a exemplo, né, que você falava aqui do posto de saúde, está num prédio alugado, então até o final do ano nós vamos ter o CAPS em prédio próprio. Conseguimos licitar a ponte da Colônia, né? Uma ponte que ficou ali, vai para o 3º ano que está caída. Conseguimos concluir a licitação sem impugnação, demos a ordem de serviço na última semana. Então agora já está em fase de... O pessoal já está fazendo a preparação, até final do ano a gente quer entregar essa obra. Vai ser uma ponte nova, prefeito? É uma ponte nova. Vai ser derrubada aquela que tem lá. Lá já foi derrubado, estão quebrando os destroços. Vai ser uma obra aí na casa de 7 milhões de reais. No mesmo local? No mesmo local, sim. Uma obra na casa de 7 milhões de reais. A gente corrigiu o projeto. Quem fez o projeto no passado colocou um tipo de fundação que poucas empresas faziam, então não possibilitava a concorrência. Para vocês terem uma ideia, teve 8 empresas que participaram da concorrência, né? Não foi a que deu o custo mais baixo que vai executar a obra, porque não tinha documentação, não tinha acervo técnico para fazer a obra. A gente olhou isso muito, né? Porque é uma obra complexa, não dá para a gente colocar qualquer empresa a fazer. Então, o preço mais baixo foi 6 milhões e 700, mas a empresa que vai executar, que foi a 4ª colocada, ganhou com 7 milhões e 24. Né? E estamos agora aguardando o pagamento do Ministério da Saúde, está tudo certo. Um posto de saúde porte 3, que a gente vai fazer no Jardim São Paulo, uma obra que a gente lançou um edital por 3 milhões e 600 e na concorrência teve 8 empresas participando da concorrência, ela finalizou com 2 milhões e 500 e alguma coisa. Então, a gente tem brigado muito por isso, né? A transparência, editais de licitações abertos, para quê? Proporcionar concorrência, porque quando tem concorrência, o município vai conseguir comprar mais em conta. Então, eu vejo que isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, o que foi, eles dizem, o que tu acha a grande vantagem do teu 100º dia de governo? Eu disse, olha, valorizar o dinheiro público, proporcionando a concorrência livre e transparência. Ô, prefeito, nesses teus 100 dias, claro, essa questão da ponte da Colônia, até eu falei aqui na rádio, a ponte da Colônia finalmente está se andando, né? Porque ficou tanto tempo, foi feito ponte improvisada e agora vai ser feita a ponte como tem que ser. Mas eu queria tocar num outro assunto nesses teus 100 dias, que eu acho que foi até um assunto que te desgastou bastante, foi a questão da creche lá, da creche Tio Patinhas. Inclusive o vereador vai ter que enfrentar um processo de cassação lá dentro da Câmara Municipal. Você entende que, nesse caso, o vereador agiu de má fé, né, nesse caso, nessa denúncia que fez, e que, inclusive, que acabou repercutindo nacionalmente, no caso da suposta segregação dentro daquela creche? Olha, lá é um pré-escolar. É um pré-escolar. Eu vejo assim, é aquela ansiedade de querer aparecer, né? De querer criar um fato novo. Mas eu acredito que nem ele achou que ia dar uma repercussão tão grande. E eu boto ainda a maior culpa a alguns veículos de imprensa que fazem matérias tendenciosas, né? Que vão lá, eu respeito a imprensa, acho que é um papel importantíssimo, mas eu não aceito o cara vir pegar uma entrevista e fazer cortes, né? Porque o corte tu tira todo o contexto. E quando tu tira o contexto, né, tu acaba criando uma situação. E teve um veículo de imprensa, que eu não vou citar o nome aqui, que foi lá e criou todo esse contexto, publicando a matéria, que foi republicada por pessoas que também só querem ganhar like na rede social, né? Um suplente de vereador do PT lá de Criciúma, que inclusive eu chamei ele no particular, ele disse, cara, porque eu estou republicando. Eu disse, então reposta o meu vídeo também, falando a verdade. Não, agora eu vou esperar o Ministério Público. Beleza, agora tu vai esperar o Ministério Público, mas para botar a coisa, tu vai repostar. Um padre lá de São Paulo, tal de padre Júlio Lancelotti, também outro que repostou, que a gente chamou, ele não quis repostar o meu vídeo, e me falaram, eu não vi, que até a Xuxa repostou isso aí, né? Então, eu quero esperar e quero acreditar que essas pessoas são pessoas de bem. A hora que sair a apuração do Ministério Público, porque não tem nada, né? Não tem nada. Eu fiz um vídeo mostrando lá como é que vai ter, como o vereador falou, 12 crianças negras numa sala e 12 crianças brancas dos olhos azuis, foi a fala dele na tribuna da Câmara, na outra sala. Se eu tenho a inscrição das crianças, de 30 crianças, e só tenho 5 crianças autodeclarado negra. Quem declara é o pai, quem vai lá e preenche a ficha de inscrição é o pai, não é a pessoa da secretaria, não é o prefeito, não é ninguém, né? Então, como é que tinha ficado essa divisão? Uma criança negra ficou numa sala e as outras 4 na outra.
Então, jamais teria esse cenário que ele estava falando de 12 crianças negras, até porque eu não tenho 12 crianças negras nas fichas, né? Então, agora, se o vereador não consegue classificar, ou se na cabeça dele aquelas crianças são negras, eu não posso entrar nesse mérito, porque quem autodeclara é os pais que vão lá e preenchem as fichas. Você acha que não houve maldade do vereador? Não foi uma questão política? Eu acho que assim, é questão de oposição, de querer aparecer, de querer mostrar serviço. Ele foi um vereador que ele apoiava a última gestão, ele ficou 4 anos, inclusive, ele era só vereador, ele abandonou o serviço dele para se dedicar. E ele fazia, né, ele meio que foi mais prefeito que o ex-prefeito. Só que agora mudou a gestão, ele se posiciona como oposição, agora tem prefeito, né? Antes o prefeito não vinha na prefeitura, agora tem prefeito, né? Então, talvez na ansiedade de continuar o protagonismo que ele tinha no passado, ele fez essa declaração, assim como ele já fez várias e várias denúncias lá. Nós já respondemos, acho que 6, 7 denúncias de Ministério Público, tudo coisa que não tem cabimento. Tudo bem, existe oposição, faz sentido, ele tem que fazer o trabalho dele, só que nesse caso ele prejudicou a cidade. E o pior, de um caso que não é verdade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem fez as inscrições foi a gestão anterior que ele apoiava. Quem pegou as fichas foi eles. Beleza, saiu aquele pessoal, entrou o nosso pessoal da secretaria. Eles fizeram a montagem das turmas. Então, existe 4, 5 pessoas que são racistas, que foram lá e separaram por cor, da gestão anterior e da nova gestão. Então, é uma situação inusitada que não dá para aceitar. Eu quero, né, pontuar aqui que se realmente existisse, eu era o primeiro a ser contra, a brigar e punir quem tem que punir, porque isso não se aceita, né? Não existe, principalmente nos dias de hoje. Agora, foi um fato meramente político. Acho que hoje o que está acontecendo na Câmara continua sendo política, certo? Até porque a ação de cassação contra ele não é por causa da fala dele, é pelo fato de ele ter usado o áudio de uma pessoa que mandou para ele e não autorizou. Né? Então, isso que a gente tem que pontuar, porque as pessoas olham na rua e dizem, estão querendo caçar o vereador porque o vereador denunciou. Não. É porque... Por causa do áudio divulgado sem autorização, né? Isso, porque daí se tornou, eu vou falar aqui um palavreado popular, um balaio de gato, porque talvez a mesma pessoa que no primeiro momento foi lá para ele e disse, olha, eu acho que existe, depois a pessoa foi lá e olhou, não tem, se arrependeu, mas ele continuou e ele usou o áudio, então ele quis levar isso para frente. Então, mas eu vejo assim que é mais um fato político, não acredito que vai resultar numa cassação, na minha opinião, né? Até acho que não tem motivo para cassar o mandato dele, ele teria que ser punido pela fala dele, né? De uma fala de como é que eu vou dizer assim, que prejudicou a cidade, que botou uma tarja na cidade que não precisava, mas também não acho que a perda do mandato seja a punição que ele mereça. Ô Juliano, você acredita que essa ânsia, quem está na oposição se utiliza muito... Se eu for falar para vocês, eu tenho umas 4 ou 5 denúncias que chegam até aqui de situação de criança que se machucou em escola, de professor que gritou com escola, enfim, é que chega. E nós, eu tenho certeza que o Rodrigo de Lei também recebe. A gente filtra, né? Essa ânsia do agente político, principalmente a oposição, utiliza dessas ferramentas muito de jogar a público antes de fazer qualquer apuração. Isso é uma situação que acaba prejudicando e muito a sociedade, eu diria, e principalmente na figura de gestor, de quem está à frente de uma prefeitura. Olha, o Valdomiro, eu já fui vereador, né? Eu era vereador de oposição, né? A gente via muitas coisinhas erradas, mas a gente via que era coisas irrelevantes, que não era coisa que, como é que eu vou dizer assim, que fazia sentido tu estar indo lá no Ministério Público fazer uma denúncia, fazia sentido tu atrapalhar uma administração pública. Às vezes a gente chamava e dizia, olha, cara, dá uma olhada nisso aqui está errado, tem que corrigir, né? Mas não faz sentido. E eu vejo que atrapalha. Atrapalha por quê? Às vezes lá na prefeitura, a gente fica perdendo tempo do jurídico para responder requerimento sem sentido, responder o Ministério Público de coisas sem sentido, né? Então, a administração pública tem tanta coisa para fazer e é tão burocrático que tudo passa pelo jurídico. Então, às vezes tem lá 7, 8 advogados trabalhando para quê? Para responder, né? Na última sessão, eles queriam fazer um requerimento para me responder o porquê que não saía as rótulas numa rodovia estadual. Faz sentido isso? Sendo que há 15 dias atrás eles foram lá com o secretário GR, que é do partido deles, e o cara disse que no outro dia vinha que ia começar a rótula. Daí mandaram um ofício para mim, pedindo para mim fazer o projeto da rótula. Eu disse, olha, eu faço, a partir do momento que o governo do estado me garantir que com o projeto pronto executa a obra. Porque eu não vou queimar dinheiro público de fazer o projeto e ir lá engavetar e eles não fazer a obra, né? Então eu faço, eu quero ajudar. A nossa ideia é ajudar, é construir o melhor para as pessoas. Agora, também ninguém vai fazer papel de palhaço, de ajudar numa obra que não é nossa, né? E depois eles engavetar o projeto e jogar o dinheiro público fora. Então,
esse jogo de oposição, eu fui vereador de oposição, Valdomiro, e fui um dos que mais trouxe recurso. Né? Era vereador, nunca fui a Brasília. Fui agora quando prefeito. Porque o vereador tem em Brasília. Cara, a gente trabalha para deputado federal, tudo tem gabinete regional, e ele é no gabinete deputado, nós temos recursos, e toda a vida consegui recursos, consegui várias ambulâncias, recursos do município. Então, eu vejo que hoje existe o pessoal quer aparecer demais. Né? E eu acho que cada um tem que fazer o seu papel, que isso vai ajudar e muito mais a nossa população no geral. Ô Juliano, fora do ar aqui, você estava me confirmando aí a realização que você vai providenciar em um concurso público para algumas atividades que a Prefeitura está necessitando, atividades básicas e que tem prejudicado, às vezes, até a busca por recursos para a Prefeitura. Quais são essas atividades e qual é a ideia desse concurso para quando? Dele, além desse, alguns cargos que a gente vai criar que não existem, né? Tipo controle interno, né? Que hoje ainda é feito por funcionário comissionado. Defesa civil, né? A gente não tem nenhum cargo efetivo de defesa civil. A gente também quer criar um cargo de bibliotecário, que hoje não tem no município. A gente quer criar também uns 2 cargos na Secretaria da Educação, né, para deixar funcionários efetivos responsáveis de estar cuidando de todo o sistema, porque o município tem que preencher anualmente vários indicadores para poder garantir o recurso do FNDE para o ano seguinte. Né? Então, nós agora mesmo esse ano estamos perdendo alguns recursos pela falta de preenchimento do ano anterior. Então, a gente quer colocar alguns efetivos lá, até para a gente garantir ter de quem cobrar, e quando haja troca de gestão não haja um impacto tão grande no funcionamento dos serviços básicos. Né? E além disso, o município tem muitas vagas que hoje já existem, que não estão preenchidas, que ao longo do tempo os funcionários foram saindo, e o município tem que contratar a CT. Né? Só para ter uma noção, na educação, nós contratamos agora no início do ano aproximadamente 350 ACT, entre professores, monitores escolares, serviços gerais, vigilantes, né? E isso, para o município, além de a cada 2 anos ter que estar fazendo um processo seletivo, existe outro complicador. Né? O município nosso lá tem Instituto de Previdência próprio. Né? E quando a gente contrata a ACT, os ACT eles contribuem para o INSS. Né? Então, e quanto mais pessoas estiver contribuindo para o nosso instituto, que é o IPRESB, ele vai ter uma saúde financeira melhor. Né? Então, mais pessoas contribuindo, mais ajuda ele. Então, a gente vai fazer o concurso agora, estamos na fase final de criar os cargos. A gente já elegeu e vai fazer existe a possibilidade legal de fazer uma dispensa de licitação. A gente vai fazer com a FURB, né? A gente não quer repetir os erros das gestões passadas, que trouxe uma empresa de concurso de fundo de quintal lá de São Paulo, que, né, fez um concurso furado, que nem o gabarito não fechava com a prova. Então, a gente quer trazer uma entidade de respeito, que tem mais de 30 anos de experiência em fazer concurso público. A FURB fez o maior concurso público do estado de Santa Catarina, fez para a Secretaria de Saúde do estado de Santa Catarina. Então, a gente já está alinhado com ele, só estamos esperando agora a criação desse cargo para lançar o edital. A nossa expectativa é que o concurso aconteça no mês de junho. Prefeito, quando você veio aqui na rádio após a eleição, e a gente também discutiu todos os assuntos, você fala da possibilidade de se tocar um projeto de um canal extravasor lá em São João Batista, né? Depois daquela enchente terrível que destruiu a cidade lá, aí se falou da necessidade de se fazer canal extravasor, enfim, de uma beira-rio, alguma situação para mitigar a questão de cheias. Isso aí já avançou, vai avançar? Como é que está no seu planejamento isso? Rodrigo, nós estamos na fase estamos arrumando a empresa para fazer o projeto, né? Até, inclusive, veio o pessoal da Universidade Federal do Paraná, me visitou faz uns 15 dias, também estão fazendo um orçamento. Ontem mesmo eu tive uma reunião em Brusque com a empresa, em Florianópolis, com a empresa ProSul, que foi que fez um dos primeiros projetos da Beira Rio aqui de Brusque, na época do ex-prefeito Ciro Rosa. Eles também vão fazer um orçamento para mim, para depois a gente tomar a decisão de fazer ou um processo licitatório, ou se for a Universidade Federal do Paraná, de fazer o processo de dispensa, porque tem legalidade pelo fato de ser uma universidade pública. Então, a gente vai tocar, sim, o projeto. É um projeto que a gente entende que vai ajudar muito a cidade, assim como ajudou aqui a cidade de Brusque na questão de enchente, mas também na questão trânsito, porque o nosso projeto lá visa ligar a SC que chega de Major Gersino com as pontes que vai ligar aqui a SC que vem a Brusque e a SC que vem a Tijuca.
Tijucas. Então, é um projeto que a gente visa, claro, principalmente mitigar a enchente, que a nossa cidade sofre muito com enchente, mas também a longo prazo, se houver uma ligação de Major a Angelina de um asfalto, que vai descer bastante trânsito da 282 por dentro da cidade, que nós tenhamos uma avenida expressa, um bolsão por fora da cidade, até porque São João Batista não tem rua para comportar esse trânsito, né? Outra medida que a gente tem feito para viabilizar esse projeto da Beira Rio, nós temos a nossa Fundação do Meio Ambiente lá, a FUMAB, que é porte 2. Até eu ia esquecendo, a gente está colocando alguns cargos agora no concurso público da FUMAB também, nós vamos transformá-la em porte 3. Então, a partir do momento que ela é porte 3, ela licencia qualquer tipo de empreendimento, inclusive loteamentos nossos hoje que vai para o IMA, demora 1 ano, 2 anos para ter liberação, vai ser analisado pela FUMAB, que tem condições de fazer em 90, 120 dias. E já protocolamos o pedido no IMA, né? Que o IMA delegar para a FUMAB a responsabilidade de fazer o licenciamento do projeto da Beira Rio. Eu tive uma audiência com o governador Jorginho Melo, faz uns 40 dias, onde ele viabilizou lá 3 milhões de reais de recursos para a gente, e a presidente do IMA estava nessa reunião, e em conversa com ela, ela pediu para encaminhar o ofício que tinha grandes chances de delegar essa responsabilidade para a FUMAB. Então, a gente conseguindo fazer esse licenciamento na cidade, a gente ganha tempo. Ô, Juliano, abri aqui. Falar em governador Jorginho, como é que tem sido nesses primeiros meses do teu governo essa relação, tanto com o Jorginho quanto com o governo federal, em relação aos pleitos, em relação ao trânsito, como é que tem sido esse comportamento? Valdomiro, assim, eu tenho um relacionamento muito bom, né? O Jorginho tem me atendido muito bem, né? Inclusive, nós já ganhamos uma base do SAMU para São João Batista, né? Que nós não tínhamos SAMU, ainda não temos, né? Está em fase de implantação, mas a ambulância do SAMU já está lá, já temos projeto aprovado e estamos preparando a casa lá que vai receber a base do SAMU. Para nós é muito importante essa base do SAMU, nós éramos atendidos por Nova Trento, só que a partir do momento que nós temos São João Batista, diminui esse tempo de resposta, né? Até porque essa base nossa vai ajudar também Canelinha, vai ajudar Major Gersino e pode ajudar até Nova Trento. Então, a gente já ganhou isso, além do recurso. Governo federal, a gente também tem mantido um bom relacionamento. Eu tenho entendimento que eleição é eleição, passou a eleição, os gestores têm que conversar, gestor municipal com o gestor estadual e gestor federal, até porque nós estamos administrando o dinheiro do povo, né? Nós não estamos administrando nada que é nosso e nós temos que fazer para todo e somar forças para a coisa acontecer, né? Até eu fiz um vídeo pedindo que as pessoas agora ajudem na declaração do imposto de renda, né? O FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescente, que ajuda também o Fundo dos Idosos. E as pessoas às vezes confundem. Está cobrando agora porque é governo Lula. Porque... Não, a política de volta de recursos sempre foi a mesma, de governo A, de governo B. O que a gente está pedindo é que se tu for lá e declarar no teu imposto de renda que tu quer deixar uma partezinha do teu imposto aqui no fundo da infância e da adolescência, em vez de ir lá no governo federal e voltar uma parte menor, esse dinheiro já fica aqui, né? E ele é melhor utilizado. Então, eu vejo que nós temos que esquecer a questão política depois de passar a eleição, trabalhar pelo melhor pela nossa cidade, independente de quem está lá no governo federal. Não foi o que nós votamos, não é o que nós aprovamos, mas o nosso dinheiro está lá. E se ele está lá, nós temos que ir lá e reivindicar e brigar pelo que é nosso, que é da nossa população, né? Independente do governo. Você falou aí que esteve em Brasília, foi semana passada? Passada, fiquei 3 dias lá. Exato. Lá em Brasília você foi ver esse dinheiro relacionado à ponte, você foi tratar da Defesa Civil, mas você também foi ver o programa Contrata Brasil. Sim. O que é o programa e como ele pode ser aplicado em São João Batista? Dilei, o governo federal ele criou um programa dentro do Ministério do Microempreendedor, né? Eu não sei até se é microempreendedor ou se é das empresas, né? Que possibilita a contratação de microempreendedor individual sem processo licitatório, né? Então, até R$ 12.500 por mês. Então, vamos dizer, lá na prefeitura, às vezes eu tenho que arrumar um ar-condicionado, eu não tenho a licitação pronta. Eu vou lá, fotografo o modelo do ar-condicionado e vou lá e lanço no portal. Olha, eu quero conserto de um ar-condicionado tal. E daí os microempreendedores individual têm a possibilidade de ir lá e dar um lance, e dizer assim, olha, eu faço esse serviço por R$ 500, eu faço por R$ 1.000, eu faço por R$ 2.000. A menor
proposta, a melhor proposta, dentro de 3 dias o município pode homologar e mandar fazer o serviço. Então, ela é muito importante para pequenos serviços, da agilidade. E outra situação, tu começa a girar o dinheiro no comércio local, porque o microempreendedor individual, às vezes, ele não tem condição de disputar uma grande licitação com uma empresa grande, mas nesses pequenos serviços ele pode fazer, né? E também o governo lançou umas linhas de crédito onde esse microempreendedor individual ele pode pegar até 30% do seu faturamento em condições especiais de empréstimo. Então, a gente quer agora também até fazer, nós temos em São João Batista mais de 3.600 microempreendedores individual. Então, é um número bem grande para o tamanho da cidade, né? Acredito que pelo fato de nós ter os ateliês, né, que as pessoas que trabalham em casa, muitos são microempreendedor individual, isso vai ajudar. Então, a gente quer fazer agora uma palestra para demonstrar essa linha de crédito, porque imagina só, nós temos 3.600 microempreendedor individual. O limite do microempreendedor individual é 84 mil reais. Agora acho que até subiu um pouquinho, foi para 100 e pouco mil. Mas se o cara fatura, ele pode pegar ali 30 mil reais. Né, sem garantia, sem a necessidade de uma avaliação mais criteriosa de crédito. Se pega 30 mil reais aí, se sem pegar, nós já estamos falando de 3 milhões de reais. E onde é que esse dinheiro vai parar? Vai parar na economia, porque quem pega o empréstimo, ele vai comprar um material de construção, ele vai melhorar a sua casa, ele vai fazer alguma coisa. Então, o objetivo é movimentar a economia. Então, a gente visitou lá, tivemos no Ministério da Saúde, onde a gente já pediu mais equipe para aumentar nossas equipes da saúde, nossa equipe tão defasada de São João Batista, né? Fomos lá cobrar o pagamento desse posto de saúde que a gente quer iniciar a obra. Nós cadastramos um novo agora nesse PAC desse ano, né, um posto de saúde para o Cracker. Nós temos a necessidade de um posto de saúde do Cracker, mas ainda não começou as avaliações. Só que é importante a gente estar visitando, e principalmente nas equipes técnicas do Ministério da Saúde. Porque às vezes o pessoal fica muito preocupado, está falando com o político, com o deputado, com o ministro, mas quem faz a avaliação é o pessoal técnico. E essa visita lá de conversar com o técnico e dizer assim, olha, nossa cidade está precisando, nós vamos ampliar, nossa cidade pegou enchente, nós temos necessidade de atendimento. Isso sensibiliza o técnico para a hora que ele for fazer a avaliação, tiver uma dúvida entre a cidade A e a cidade B, São João Batista precisa mais que essa daqui, vamos destinar um posto para lá. Você falou em saúde, me lembrei que aqui, quando você esteve falando sobre campanha eleitoral, você mencionou o Hospital de São João Batista, que você faria entraria com alguma coisa, um choque no hospital, inclusive com a possibilidade de fechar essa parceria que hoje tem lá. O que de novo aconteceu nesses 100 dias aí relacionado ao Hospital de São João Batista? O hospital, a gente ainda não mexeu nele, né? Nós temos um contrato até setembro, né? E a gente teve uma reunião final do ano com essa empresa. A gente disse, olha, a gente vai respeitar o contrato, né? Até porque a gente viu que nós tínhamos muitas coisas para mexer na gestão pública, e o hospital eu não tenho a possibilidade de fechar a porta e dizer assim, vou ficar 30 dias para organizar e vou reabrir de novo, né? É como é que se diz? É um carro que tem que arrumar andando, né? É um avião que tem que arrumar voando. Então, nós estamos estudando possibilidade, né? A possibilidade de trazer uma nova entidade, ou até mesmo uma possibilidade da gestão ser da prefeitura, que é o que mais me agrada, né? Porque eu vejo essas entidades que hoje gerenciam o hospital, eles visam muito lucro, né? E quando tu visa lucro, às vezes tu deixa de atender uma pessoa, tu deixa de fazer um examezinho, tu deixa de dar um carinho a mais, tu esquece a excelência no atendimento para visar o resultado no final do mês, né? E não é isso que o serviço público, principalmente na saúde, tem que fazer. Na saúde, claro, tu tens que tentar fazer o melhor aproveitamento dos recursos, mas tens que atender melhor a população, né? Eu tive a oportunidade de visitar a Telebrás, onde eles apresentaram para nós um totem que faz consulta remota e exames, que tu bota o dedo no equipamento ali, ele te entrega 16 tipos de exame em 60 segundos. Né? Inclusive exames que só com o exame de sangue tu consegue ter o resultado. Então, São Paulo implantou esse serviço lá, né? É assistido pelo enfermeiro, tu senta na frente do totem, é assistido pelo enfermeiro, o enfermeiro vai triar os exames, depois vai ligar para o médico, ou faz até em viva voz, o enfermeiro acompanhando, no outro lado está o médico, né, que vai fazer a consulta. Eles têm um equipamento que vê a garganta, se o médico pedir, que vai ver o teu ouvido, se o médico pedir, está pegando a imagem aqui e está transmitindo do outro lado para o médico. Tem outro equipamento que daí o enfermeiro vai fazer, que é para ver batimento cardíaco, ver pulmão, tudo ali. A consulta dura em média 12 minutos.
né, com 16 tipos de exame. Então, eu acredito que isso a gente deve viajar a São Paulo para ver em funcionamento, isso lá em São Paulo. Mas aí seria uma parceria com uma equipe que oferece esse tipo de trabalho ou a prefeitura compraria esse equipamento? Eu não tenho ainda o modelo de negócio. São Paulo investiu 43 milhões de reais. Pelo custo, mais ou menos, eu imagino em torno de 90 mil reais cada totem. Agora, não sei se esse totem vai ter manutenção mensal. Qual é a parte boa dele também? O SUS paga a produção dele. Então, aqueles 16 tipos de exame que o paciente faz ali na hora, o SUS paga como se fosse um exame de sangue feito no laboratório, né? E paga a consulta médica também. Então, pelas contas, em um ano, ele vai produzir o dobro do seu valor, né? Então, ele vai se pagar. E o que eu vejo... Então, desculpa, ele é adquirido pela prefeitura e não parceria, não se paga um... A prefeitura vai adquirir ele, acredito que deve de ter uma manutenção mensal, né, para manter ele. Eu posso escolher de um médico que vai consultar do outro lado, ser um médico da rede deles, ou eu posso botar um médico meu, dizer, não, eu quero um médico meu lá no posto de saúde central que vai atender todas as unidades, né? Ou, sei lá, o médico pode estar onde ele quiser, na casa dele ou fora da cidade, mas eu posso escolher um médico meu. Então eu tenho essas duas opções, né? E o que eu acho assim mais interessante? Quem é o cara que mais reclama no hospital hoje, no posto de saúde? O cara que chega lá que é classificado de verde. Quem que é o verde? Que está doente, está passando mal, mas não tem pressão alta, não tem febre, não tem nenhum sintoma aparente. Então, a ideia o que é? Colocar esse totem no hospital. Nós temos o posto de saúde central, que tem bastante movimento, temos o posto de saúde de São Paulo, que tem bastante movimento. A pessoa chega lá, foi classificado como verde, não tem febre, não tem pressão, não tem nenhum sintoma aparente, né? Tu quer esperar, pode demorar 2 horas para tu ser atendido, 3 horas pelo médico, né, presencial que está lá, ou tu quer fazer a consulta com o totem para ver, que tu vai demorar 12 minutos, né? São Paulo estão fazendo esse modelo. Muitas pessoas vão lá e fazem. Por quê? Às vezes a pessoa quer uma consulta que ela está numa dúvida, quando ela já pega 16 parâmetros de exame ali, né? Se tiver alguma coisa, já fica ali, consulta com o médico remoto, se não resolver, depois pode consultar com o médico presencial. Só que eu acho que é uma ferramenta que vai agilizar muito. E o importante, se tiver que dar uma receita, imprime o ticket na hora, senão já dispara um QR Code para o teu WhatsApp e depois tu pega a receita, que é válida, até atestado médico, o totem vai poder fazer com o médico remoto. Então, isso vai ajudar muito, seja nesse quesito da pessoa que é classificada como verde e nas especialidades. Vamos dizer, neuropediatra hoje, que avalia as crianças que, né, com a possibilidade de ter autismo e depois cuida dessas crianças. É um profissional que não tem, né? Hoje tu procura, não tem. Quando tu tiver um neuro desse, vamos dizer, ele pode fazer uma consulta presencial e depois o acompanhamento pode fazer de forma remota. Então, eu vejo que nesse quesito a tecnologia vai ajudar e muito a saúde. E, né, respondendo a tua pergunta, o hospital a gente está avaliando, mas a nossa principal meta é trazer a gestão dele para o município. O prefeito, como é que você vê a questão do crescimento da cidade como um todo, né? As cidades têm crescido, a nossa região, né? Até por causa de oferta de emprego e tudo mais, tem crescimento. Mas tem que se tomar cuidado para o crescimento não ser desordenado e acabar criando algum problema estrutural, problema de acolhimento. Como aqui em Brusque nós temos também questão de morador de rua. Como é que você enxerga lá em São João a questão de um crescimento ordenado? Qual é o principal ponto que você tem que atacar, enfim, para a coisa não sair do controle? Olha, Rodrigo, assim, a São João Batista já sofre com isso há muito tempo, né? E nós sofremos mais porque nós temos a indústria calçadista que emprega muito, mas a renda salarial é baixa. Quanto mais baixa a renda salarial, mais se precisa do serviço público, precisa da saúde, precisa da educação, né? Então, nós estamos bem exigidos nisso. E outro quesito agora que está acontecendo com nós ali, que o litoral, né, a região de Itapema ali, a gente sabe que explodiu. As pessoas começaram a vir morar em Tijucas. Tijucas também já explodiu. Tijucas é uma cidade que no último censo já foi para 50 mil habitantes e Tijucas já vai ter 100 mil habitantes, né? Porque Tijuca cresce a passo largo. Esse crescimento está vindo para onde? Está vindo para cima de Canelinha e está chegando em São João Batista. As pessoas estão vindo morar em São João Batista, morar em Canelinha, mas trabalham no litoral, né? Seja ali Itapema ou até mesmo Biguaçu ou São José. Por quê? Lá o custo de vida é muito caro. Então, nós estamos se tornando cidades de dormitório. E quanto mais cidade de dormitório, mais é exigido do serviço público, né? Eu vou citar um exemplo para ti. Nós pegamos com 500 crianças esperando vaga de creche. Aí a gente faz uma conta, nós ofertávamos 800 vagas e nós tínhamos 500 crianças esperando vaga de creche. A gente fez uma
fez uma organização ali que a gente já conseguiu reduzir essa fila para 200 e poucas crianças. Temos 2 creches para abrir ainda, que vamos abrir agora, né, que estávamos com falta de profissional. Tivemos que fazer até uma chamada emergencial para arrumar professor, né? Professor que hoje tem um piso salarial que já não é ruim, né? Entra com R$5.000 nosso piso salarial, mas falta professor ainda. E nós quase que vamos zerar essa fila da vaga de creche. O que a gente fez lá em São João Batista, né? O que a lei fala sobre a vaga de creche? Temos que ofertar no mínimo meio período, é um direito da criança, 4 horas de vaga de creche. Lá em São João tinha uma cultura de dar a vaga de creche para todo mundo o dia todo. O que a gente fez? Quem comprova que o casal trabalha vaga de creche o dia todo porque tem que trabalhar, então precisa deixar as crianças. Quem não comprova, meio período, né? Então, isso ajudou muito na organização, liberou muitas vagas, logicamente. Quem estava lá, classificado, a gente não mexeu. Os novos que entrou, a gente foi classificando assim, né? No próximo ano, começa a sair essas crianças aí para o pré-escolar e vai entrar os novos classificados nesse modelo. A gente acredita de zerar a vaga de creche, né? É uma questão de ser justo, né? Porque não faz sentido o pai ir lá deixar o filho o dia todo na creche e ir para casa enquanto tem um pai precisando trabalhar, né? Ou pagar uma cuidadora que hoje é caro, R$700, R$800. Então, nós temos um grande desafio nesse quesito social. Nossa assistência social é muito requisitado, né? A gente colocamos uma ótima profissional como secretária, a Simone, tem feito um excelente trabalho. Outro lado que a gente está buscando avançar é a questão da moradia popular. A gente sabe que o governo federal tem destinado pouca moradia popular para a nossa região. A gente tem agora tentado se enquadrar num projeto onde o município doa o terreno, certo? A Caixa Econômica financia, né, o valor e subsidia até 30%. Então, a gente está buscando um construtor agora que está fazendo projeto para a gente, né, que a ideia é ser um projeto baixo custo, que o cidadão entre para dentro da sua casa pagando R$400, R$500 no máximo, né? Então, eu acredito que isso vai ajudar muito a nossa cidade, porque hoje nós não temos mais casa para alugar, o aluguel é caro para a renda do trabalhador, o aluguel, não sei aqui na região de Bruxo, mas lá subiu bastante, qualquer casinha é R$1.000, R$1.300, aí tu pega para uma família que tem uma renda familiar de R$4.000, pagar R$1.300 é um pesado. Então, a gente tem trabalhado muito esse quesito. Nós temos algumas coisas de moradores de rua lá também, né? A gente tem tentado trabalhar, mas é um público que é difícil, né? Eles não querem, como é que eu vou dizer, a gente sabe que eles estão ali, eles têm um vício, mas eles também não se ajudam, né? A gente deve ter lá uns 10, 12 moradores de rua, mas é um desafio. O serviço social está cada vez mais sendo exigido. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Falando sobre crescimento, eu queria uma opinião pessoal tua. Você acha que a SC 410 já não está ficando muito estancada, não? Está na hora de se pensar em duplicação? Olha, eu tenho falado isso, né? Tenho falado isso em vários locais, porque, veja só, Canelinha está crescendo bastante. Pois é. E Canelinha hoje, até eu brinco com o prefeito Io, que é meu amigo, eu digo, cara, tu usou a SC como a rodovia, a avenida principal de Canelinha, porque tu chega ali na Índia, até passar Canelinha nós temos 10 obstáculos. Né? Temos 2 rotatórias que foram colocadas lá. Então temos 3 rótulas, certo? E as várias lombadas. Então hoje está muito mais rápido vir a Brusque do que a Tijucas, né? E antes que Brusque era mais travado por causa da questão da serra. E nós já temos que começar a brigar e lutar agora, porque a gente sabe que isso demora, né? A gente vai começar agora para daqui a 10 anos eles começar a pensar em duplicar. O exemplo aqui é Antônio Raio, né? Que foi duplicado. E eu tenho certeza que se duplicar aquela SC, a nossa região ali vai explodir. Por quê? Por causa dos altos custos do litoral, né? Então, é uma ponderação importante e é uma demanda que já tem que começar a bater nela. Muito bem. Conversamos aqui com o prefeito de São João Batista, o Juliano Peixe, do União Brasil, que fez um balanço aí dos 100 dias à frente do governo. Juliano, muitíssimo obrigado e sucesso aí nos próximos 100 e restantes da sua administração com os teus projetos. Obrigado. Eu que agradecer a você, agradecer ao Rodrigo, a Valdomiro, a toda a equipe aqui da Cidade FM, né? É muito importante esse espaço para a gente estar podendo falar de ações, discutir ideias, né, posicionamentos. O que a gente tem visto, Rodrigo, só complementando a questão de falta de mão de obra, de crescimento das cidades. No final do ano, a gente teve uma reunião com um engenheiro que é ligado ao Grupo Porto Belo, já um senhor de 70 anos, e ele falou uma coisa que realmente faz muito sentido. Hoje, o que as pessoas estão olhando?
Emprego tem tudo quanto é lugar aqui na nossa região. Se eu vir para Brusque eu trabalho, se eu for para São João eu trabalho, Major eu trabalho, qualquer lugar, né? Eu vou ter. Então as pessoas estão olhando o quê? Claro, a renda, que ela tem uma renda compatível que dê para viver bem naquele contexto que ela vive, mas o principal, qualidade de vida. Né? Então, que ela tenha algo de lazer para ela fazer fora do seu horário de trabalho. Né? Então, eu vejo, a gente tem buscado isso, seja em Cachoeiras do Artesanato com atividades, seja o Carnaval, que a gente vai fazer muitos eventos em São João Batista e trazer áreas de lazer, por quê? Para as pessoas olhar para São João Batista e dizer assim, olha, eu vou lá, vou trabalhar, vou ter uma condição de vida boa, mas eu também tenho uma área de lazer. É uma cidade que é segura, né? Que hoje, né, os índices de criminalidade são baixos, né? Então esse é um fator importante, mas falta isso. E nisso aí até a Beira Rio vai entrar, porque hoje São João Batista não tem nenhum lugar para caminhar de leão, andar de bicicleta. Tem que caminhar ao redor do Cristóvão René dos Santos. Então, se a gente conseguir construir essa Beira Rio que a gente sonha, nós vamos ter uma ciclovia, vamos ter um lugar para as pessoas caminhar. Então, eu vejo que a nossa cidade tem muito a avançar, a gente vai lutar para isso. Né? A gente mora lá, nasce lá, me criando, a gente quer que a nossa cidade evolua. Né? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Deixar aqui um abraço a todas as pessoas, uma feliz Páscoa a todos os ouvintes aqui da Rádio Cidade.